Você já acordou no meio da noite completamente imóvel, sentindo presença estranha no quarto? Se isso aconteceu com você, curta agora, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Se inscreva no canal, aqui os mistérios têm embasamento científico e te deixam sem resposta. A paralisia do sono é documentada em todas as culturas por mais de 3.000 anos. Na Europa medieval chamavam de o velho da noite, criatura sentada sobre o peito das vítimas. No Japão antigo, o fenômeno era kanashibari, ser amarrado por correntes invisíveis durante a noite. Na Etiópia, diziam que era uma hiena fantasma que prendia corpos adormecidos antes do amanhecer. No Brasil, a lenda da pisadeira descreve uma velha que caminha sobre telhados escolhendo vítimas. Culturas sem contato entre si descreveram a mesma experiência com detalhes quase completamente idênticos. A ciência só começou a estudar esse fenômeno nos anos 50 e os resultados perturbaram. Imagine um sistema perfeito de proteção, agora imagine o que acontece quando ele falha. A paralisia ocorre quando você acorda, mas a atonia não desliga. Consciência presa no sono. Por minutos você está completamente consciente, completamente imóvel, sozinho com o que sua mente criar. E aqui começa a parte que os cientistas ainda debatem. Junto com a paralisia, vêm alucinações. Existem 3 tipos clássicos de alucinação, e cada uma é mais perturbadora que a anterior. A primeira é a presença intruder, a certeza absoluta de algo ou alguém no quarto. Não é sugestão vaga, as pessoas descrevem como certeza física, sentir alguém respirando perto. A segunda alucinação é a pressão no peito, sensação física real de peso esmagando o tórax. Essa pressão é tão intensa que muitas pessoas relatam não conseguir respirar. O pânico é absoluto. A terceira é a alucinação vestibular motora, seu próprio corpo se movendo sem sua permissão. Flutuar até o teto, ser arrastado para baixo da cama, tudo enquanto você está imóvel. Por que o cérebro cria essas visões específicas? Os cientistas levaram décadas para responder isso. A resposta está na amígdala, o centro do medo, que entra em estado de alarme máximo. Ela detecta o corpo paralisado como ameaça existencial e começa a fabricar a origem do perigo. A criatura que você vê é fabricada pelo seu próprio cérebro, explicando sua própria imobilidade. Mesmo sabendo disso, mesmo entendendo a neurociência, a experiência continua sendo absolutamente aterrorizante. Isso acontece porque conhecimento racional e medo primitivo existem em partes diferentes do cérebro. Um não cancela o outro. Por isso, a paralisia continua sendo uma das experiências mais viscerais. Aproximadamente 40% dos seres humanos vão experimentar isso para ao menos uma vez na população. Isso não é evento isolado. É parte recorrente da vida noturna. Os gatilhos mais documentados são privação de sono, estresse extremo e mudanças abruptas de rotina. O fator mais surpreendente é que o medo de ter paralisia é o que mais a provoca. Quanto mais você teme dormir, mais você perturba o ciclo e mais vulnerável você fica. Existe uma forma documentada de interromper um episódio e ela é completamente contraintuitiva. Você não deve tentar se mover com força, isso piora o estado. Foque em um dedo. Esse sinal mínimo é suficiente para reconectar o circuito de controle motor e quebrar a paralisia. Outra técnica documentada é controlar a respiração. Respirar deliberadamente muda o sinal de emergência do sistema. Respiração lenta ativa o sistema parasimpático, o modo de calma do seu sistema nervoso. Existe um terceiro caminho documentado que parece impossível: transformar a paralisia em lucidez total. Em vez de resistir, alguns indivíduos treinados usam a paralisia como porta de entrada para sonho lúcido. O sonho lúcido é o estado onde você sabe que está sonhando e controla tudo. O mesmo estado que produz terror absoluto pode, com treino, produzir a experiência mais extraordinária possível. Agora você precisa saber, existem tratamentos, existem estratégias, existe controle possível para isso. A terapia cognitivo-comportamental, adaptada para distúrbios do sono, mostrou resultados consistentes e documentados. Higiene do sono rigorosa, horários fixos e temperatura controlada reduzem dramaticamente os episódios recorrentes. Dormir de lado reduz em até 70% a frequência dos episódios em pacientes documentados. Para casos severos, existe linha de tratamento farmacológico supervisionado que pode ser discutida com o especialista.
Artistas e escritores ao longo da história usaram a paralisia como fonte direta para suas obras. A pintura O Pesadelo de Fuseli, em 1781, é a representação mais precisa de paralisia já feita. Fuseli sofreu episódios recorrentes e transformou o terror pessoal em uma das obras mais estudadas da história. Mary Shelley relatou presenças noturnas perturbadoras que alimentaram diretamente a criação do Frankenstein. A ferramenta mais poderosa descoberta é surpreendentemente simples: nomear o que está acontecendo durante o episódio. Dizer internamente que a paralisia do sono pode interromper a cascata de pânico antes que se instale. O cérebro que sabe o nome do monstro tem muito menos medo dele. Isso é neurociência aplicada. Existem comunidades com dezenas de milhares de membros que documentam episódios e se apoiam mutuamente. A paralisia não é fraqueza, é o preço de ter o sistema cerebral mais complexo já produzido. Nenhum animal tem REM tão profundo quanto humanos. É isso que nos dá criatividade e memória. O mesmo mecanismo que falha na paralisia é o responsável por você sonhar e aprender. Agora vamos ao ponto que poucos vídeos abordam: casos documentados que a neurociência ainda não explica. Casos onde múltiplas pessoas na mesma casa tiveram paralisia na mesma noite, sem saber uma da outra. Casos onde vítimas sem comunicação prévia descreveram figuras com características visuais completamente idênticas. A explicação mais aceita é que o cérebro humano converge para arquétipos visuais universais sob estresse. A mesma razão pela qual crianças que nunca viram monstros os desenham de forma similar no mundo inteiro. Nosso cérebro herdou medos que precedem a linguagem, gravados no DNA por milhões de anos de sobrevivência. Quando você está imóvel, incapaz de fugir, no escuro total, esse sistema primordial acende como chama. Existe ainda uma dimensão que conecta a paralisia a uma das maiores controvérsias científicas do século XX. Na década de 80, pesquisadores notaram correlação perturbadora entre relatos de abdução e episódios noturnos. As descrições dos abduzidos incluíam imobilidade total e presença de figuras, marcadores clássicos da paralisia. O pesquisador David Hufford documentou isso extensivamente em 1982 e o campo científico nunca mais foi o mesmo. Hufford argumentou que experiências sobrenaturais poderiam ter base neurológica sem deixar de ser reais para quem as viveu. Isso levanta uma das questões mais profundas: onde termina a alucinação e começa a percepção real? Se o cérebro experimenta algo com toda a intensidade sensorial da realidade, esse algo é absolutamente real. Por isso a paralisia sempre será a experiência de fronteira entre o que o cérebro faz e o que você sente. Agora você precisa saber que existem tratamentos, estratégias documentadas e controle real e possível. Dormir de lado ao invés de costas reduz em 70% a frequência dos episódios. Para casos severos, existe tratamento farmacológico supervisionado que pode ser discutido com um especialista médico. A ferramenta mais poderosa é simples: nomear o que acontece durante o episódio em tempo real. Dizer internamente isso é paralisia. Meu corpo está seguro, pode interromper o pânico antes de se instalar. O cérebro que sabe o nome do monstro tem muito menos medo. Isso é neurociência pura, aplicada. Existem comunidades com dezenas de milhares de membros documentando e se apoiando mutuamente toda noite. Artistas ao longo da história usaram a paralisia do sono como fonte direta para obras que você conhece. A pintura O Pesadelo de Fuseli, de 1781, é considerada a representação mais precisa de paralisia já criada. Fuseli sofreu episódios recorrentes e transformou esse terror pessoal em obra estudada em todo o mundo. Mary Shelley relatou presenças noturnas perturbadoras que alimentaram diretamente a criação do monstro mais famoso da literatura. O cérebro humano é o objeto mais complexo do universo e a paralisia é apenas um de seus mistérios. O mesmo mecanismo que às vezes falha é o responsável por você sonhar, aprender e se recuperar. Da próxima vez que isso acontecer com você, você não vai estar sozinho no escuro novamente. Você vai ter um nome para o que acontece, vai saber que é temporário e que está seguro. Do outro lado dessa fronteira, existe o sono mais rico e o sonho mais vívido que você já teve. O cérebro humano é o objeto mais complexo do universo. A paralisia é apenas um de seus segredos. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o que acontece quando você fecha os olhos, curta agora.
Compartilhe porque alguém que você conhece provavelmente já passou por isso e não sabia o que era.